Olá, alunos! Aqui é o professor Renato e estamos de volta para mais uma aula de matemática do primeiro ano. Nesta aula de número 6, nós iremos finalizar o estudo do capítulo 4 de função quadrática. O nosso tema de hoje será o estudo do sinal da função quadrática. Então, vamos comigo para aprender sobre isso. Bom, gente, o estudo do sinal da função consiste em quê? Tá? Vamos aqui ler. Estudar o sinal da função f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c com o a diferente de zero, isso aqui é a definição, tá, pessoal, da função quadrática, significa determinar os valores reais de x para os quais a imagem, que a gente chama de f de x, se anula, será positiva ou será negativa. Então, basicamente que valores de x nós vamos encontrar em que a função vai ser nula, positiva ou negativa, tá? Então, para fazer isso, vamos usar o quê? Conforme o sinal do discriminante, que é o valor de delta, que nós encontramos através da expressão b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, podemos ocorrer os seguintes casos, né? Então, de acordo com o valor de delta, pessoal, que a gente sabe que ele pode ser positivo, igual a zero ou negativo, vamos ter três casos. O primeiro deles é quando o delta for um valor positivo. Quando o delta é positivo, a gente viu que a função tem dois zeros reais distintos, que vai ser x1 e x2, né? Eles são diferentes. E, como ele tem dois zeros, a parábola vai intersectar o eixo x em dois pontos, né? Referentes justamente aos zeros da função. Então, nesse primeiro caso, eu vou analisar duas situações. A primeira delas, quando o a for um número positivo, lembrando, quem é o a, gente? É o coeficiente que acompanha o x ao quadrado na minha função. Se o a for positivo, a gente viu que a parábola tem concavidade voltada para cima. Ela vai ter esse desenho. E como aqui eu tenho duas raízes, o gráfico corta o eixo x em dois pontos, né? Que é o x1 e o x2. Esses dois valores. Ok? Aí, vamos aqui analisar. Gente, essas setinhas para cima significa que a parábola está atingindo valores positivos. Setas para baixo que a função atinge valores negativos, tá certo? E de novo aqui para cima, valores positivos. Então, estudar o sinal é justamente ver o comportamento do gráfico, que valores ele vai ter para cada x que eu vou analisar, tá? Então, acompanhe comigo. A minha função ela é positiva para os x que estão antes da primeira raiz. E ela também é positiva para os valores de x que estão após a segunda raiz, certo? Então, nessas duas regiões, elas são gráficos de função positiva, tá bom? Então, eu escrevo aqui que a função é positiva para o x menor que o x1, olha, que está antes dele, e também é positiva para o x maior que o x2. Tá aqui o x2, após ele também é positiva. E nessa região aqui, olha, entre as raízes, a função vai para baixo. Isso quer dizer o quê? Que ela vai ter sinal negativo. Portanto, o f de x vai ser negativo, né, para os valores de x entre as duas raízes. Aí como é que eu escrevo? x1 menor que x menor que x2. Aí, olha, você percebe que esses valores de x aqui, gente, a função vai ser sempre negativa. Pronto. Primeiro caso, era basicamente isso que a gente tinha que entender como é que funciona o estudo do sinal. Na segunda situação, quando o a for menor que zero, negativo, a parábola vai ter a diferente, ela vai estar voltada para baixo. Assim no caso. Como eu tenho aqui duas raízes distintas, eu vou ter x1 e x2. Nesse caso aqui, olha, ela vai ser positiva aonde? Justamente na região entre as duas raízes. Então, a função é positiva para os valores de x entre x1 e x2, que eu escrevo x1 menor que x menor que x2. Então, qualquer valor de x entre esse intervalo, a função assume valores positivos, ok? Aí a gente vê que na região antes da primeira raiz e após a segunda raiz,
eu vou ter sempre valores negativos para a função, tá certo? Então, eu posso dizer que a função será negativa para valores de x menor que o x1 e maior que o x2. É o contrário, né, pessoal, da primeira situação. Entendido? Então, no primeiro caso era basicamente isso. A gente vê que valores serão positivos para x de acordo com o gráfico da função, tá certo? Vamos agora ver o segundo caso, quando delta for igual a zero. Quando delta é igual a zero, pessoal, o que acontece? A função tem um zero real duplo. Como assim um zero? Tem apenas um valor de x em que ela vai tocar o eixo. E esse x, né, duplo porque é igual para os dois, tá certo? Aqui era diferente, aqui é o mesmo. Então, é como se tivesse apenas um número. E nesse caso, a parábola tangencia o eixo x. Como assim tangencia? Ela toca em apenas um ponto, tá? Então, vejam aqui as duas situações que vão existir. Quando o ar for positivo, com cavidade para cima, certo? Tocando em apenas um ponto, nós vemos que nesse ponto aqui, gente, a função assume o valor de zero. A função, beleza? Mas antes dele e após ele, eu vou ter sempre valores positivos. Ela está sempre subindo, ok? Então, isso quer dizer o quê? Que para todo x diferente da minha raiz ou do meu zero, a função será positiva. Aí, como é que eu escrevo? F de x será positivo. Aí tem, olha, A de cabeça para baixo, x. Isso significa o quê, ó? Esse A de cabeça para baixo é o sinal de para todo, tá? Então, para todo x, diferente do x1, tá? Quem é o x1, pessoal? É o zero da função, ok? Então, todo valor de x diferente dele, a função será positiva. Aí, na outra situação, né, que o A for negativo, parábola para baixo, o que acontece? Tocando aqui em um ponto, os outros pontos que eu for analisar a função, olha, ela sempre terá valor o quê? Negativo. Diferentemente dessa, ao contrário dessa, o f de x vai ser negativo para todo x diferente da raiz da função, que é o x1. Tá certo? Então, nesse ponto aqui, olha, ela é igual a zero. Aqui também. Só que nesse caso, ó, como a concavidade é para baixo, os demais valores de x, a função assume valores negativos. Ok? Entendido? Vamos agora para o terceiro e último caso, né? Quando o delta for um número negativo. Delta negativo é menor que zero. Nesse caso, gente, a função não admite zero reais. Como assim não admite? Ela não vai ter nenhuma raiz e não vai, claro, tocar a parábola em nenhum ponto. Ou seja, a parábola não intersecta o eixo x em nenhum ponto. Então, não tem ponto de interseção. Ou seja, ela vai estar ou flutuando ou vai estar abaixo. Então, observem aqui. Quando o A for maior que zero, parábola para cima. Só que ela não toca o eixo x em nenhum ponto. Então, ela fica flutuando. E todo mundo aqui está vendo que, nesse caso, ela sempre vai ter valores o quê? Olha, positivos para qualquer valor de x. Então, eu escrevo que f de x será positivo para qualquer ou para todo valor de x. Certo? Aqui não tem exceção. E no outro caso, quando o A for negativo, né, concavidade então fica para baixo. Então, a parábola vai estar abaixo do eixo, sem tocar nenhum ponto. Nesse momento, a gente pode perceber que qualquer valor da função vai ser negativo para qualquer x que você atribuir. Portanto, f de x será negativo para todo x da minha função. Ok, pessoal? Então, era basicamente isso que a gente tinha que analisar no estudo do sinal, né? Vendo que quando o delta for maior que zero, eu vou ter duas raízes. Então, quando eu tenho duas raízes, eu vou ter regiões positivas e negativas, tá certo? Aí eu vou ver quem vai estar antes e depois, e entre elas, para poder fazer o estudo do sinal. Quando o delta for igual a zero, eu só vou ter uma interseção. Além desse ponto aqui, à direita ou à esquerda, ele pode ser somente positivo ou somente negativo. A exceção é a raiz, tá? O valor do zero da função, que nesse ponto ela não é nem positiva nem negativa, é igual a zero. E no terceiro caso, quando o delta for negativo, né,
a parábola não toca o eixo, então ela vai ser ou somente positiva ou somente negativa para os valores da função. Ok? Então, para a gente entender melhor, vamos trabalhar com os exemplos. Então, no exemplo 1, vamos estudar o sinal da função quadrática. f de x igual x ao quadrado menos 5x mais 6. Então, antes de fazer qualquer coisa, nós precisamos identificar os coeficientes da função. Né? Lembrando, o coeficiente A é quem acompanha o termo x ao quadrado, que no caso aqui é igual a 1. Né? O coeficiente dele aqui, pessoal, quando aparece é 1. O termo B, né? O coeficiente dele aqui é menos 5, né? Que acompanha o termo x. Então, o B é igual a menos 5. E o termo independente, que não tem variável, é o número 6. Portanto, o C é igual a 6. Aí, feita essa identificação, vamos para o segundo passo, né, que é calcular o valor do delta. O delta é discriminante, né, porque de acordo com ele, eu vou saber em qual situação, em qual desses 3 casos, eu vou fazer o estudo. Então, adiante. O delta vai ser igual. O valor de b ao quadrado é 5, então fica menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, que é 1, e o valor de c, que é 6. 5 ao quadrado dá 25. Aí aqui tem menos, repete, 4 vezes 1 dá 4, vezes 6, 24. 25 menos 24 dá igual a 1. Portanto, o delta é igual a 1, logo é um valor maior que zero. Então, nós vamos ter 2 zeros nesta função. Aí, o próximo passo é justamente identificar, calcular quem são esses 2 valores. Como é que eu faço isso? Usando a fórmula de Bhaskara. Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Aí eu substituo aqui, olha. Menos o valor de b, que é menos 5, mais ou menos raiz de delta, que é 1, sobre 2 vezes o a, que também é 1. Ok? Pronto. Feito isso, a gente vai resolver essas situações aqui, olha. Menos e menos dá mais, fica 5 positivo. Mais ou menos, raiz de 1 é 1. 2 vezes 1, 2. Então, eu vou dividir 5 mais ou menos 1 por 2. Aí, gente, aqui mais ou menos quer dizer que eu vou ter 2 raízes. Então, x1 é igual a 5 mais 1 dividido por 2, que 5 mais 1 é 6, dividir por 2 vai encontrar 3. A outra raiz, x2, eu vou subtrair 5 menos 1 dividido por 2, que dá 4 sobre 2. Dividindo 4 por 2, eu vou encontrar 2. Então, a segunda raiz, né, é 2. Beleza. Eu encontrei os 2 zeros. Isso significa que eu vou ter 2 interseções no eixo x. Aí, com base nisso, a gente vai fazer o estudo do sinal. Para o estudo do sinal, gente, eu vou analisar, olha, o valor de a e as raízes que eu encontrei. Pelo valor de a, né, que é 1, eu sei que ele é maior que 0. Se é maior que 0, a parábola vai estar voltada para cima. Portanto, ela vai ter esse desenho. Os meus 2 zeros, né, são as interseções do gráfico no eixo x, que é o valor de 2 e o valor de 3. Aí, com isso, eu posso agora fazer o estudo do sinal, certo? Como é que eu vou analisar? Olha, antes do 2, a função assume valores positivos. E após o 3, também. Então, ela vai ser positiva para x menor que 2 e também vai ser positiva para x maior que 3, certo? Aí, onde que ela é negativa? Justamente entre as duas raízes, entre o 2 e entre o 3. Então, nesse intervalo aqui, entre 2 e 3, ela é negativa. Como é que eu escrevo? 2 menor que x menor que 3. Pronto, então, eu identifiquei em que pontos, né, para quais valores o x é positivo na função e para quais valores a função vai ser negativa para o valor de x. Tá certo? Então, resolvido aqui o nosso primeiro caso. Sigo esses passos que eu consigo fazer o estudo do sinal. Vamos aqui para o nosso próximo exemplo, que vai ser uma outra situação, né? Aqui com cavidade para cima, vamos fazer uma outra agora para baixo. Portanto, nesse caso aqui, o valor de A é negativo. Agora acompanhe. Faça o estudo do sinal da função quadrática. f de x igual
menos x ao quadrado mais 6x menos 9. Aí, gente, o primeiro passo sempre é identificar os coeficientes da função. Aqui eu tenho um menos na frente do x, né? Portanto, esse valor é menos 1. Então, o a dessa função é menos 1. O valor de b, que acompanha o termo x, é 6. E o valor do termo independente, né, é menos 9. Portanto, c é igual a menos 9. Aí, o segundo passo, calcular o delta para saber em qual caso ela vai se encaixar. Então, o delta vai ser igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Substituindo, o valor de b é 6. Então, fica 6 ao quadrado menos 4 vezes o valor de a, que é menos 1, e o valor de c, que é menos 9. Tá? Então, primeiro faz aqui a potência. 6 ao quadrado é 36. Aí eu vou fazer aqui a multiplicação. 4 vezes 1 dá 4, vezes 9 dá 36. Só que olha os sinais. Menos e menos, positivo. Positivo e negativo, volta para ser negativo. Então, eu tenho aqui o resultado. 36 da potência, menos 36 da multiplicação. Subtraindo aqui, né, pessoal, eu vou encontrar 0. Nesse caso, o delta é igual a 0. Portanto, eu vou ter apenas um zero real duplo. Aí, como é que eu faço? Calcula o zero da função, usando a fórmula de Bhaskara, substitui aqui os valores, né, de b, delta e a, que eu vou fazer assim, menos o valor de b, que é 6, a raiz de delta aqui, pessoal, vai ser igual a 0, sobre 2 vezes o a, que é menos 1. Aí vamos aqui fazer o jogo de sinais. Menos 6 fica menos 6, raiz de 0 é 0, tanto faz subtrair quanto somar, não vai alterar o valor, né? Dividido por 2 vezes menos 1, que é menos 2. Ok? Aí, olha, esquece aqui o 0. Eu, então, tenho 6 negativo dividido por menos 2. Menos e menos dá mais. Então, o valor de x vai ser igual a 3. Então, o meu zero dessa função é 3. Tenho apenas 1. Então, a parábola vai tangenciar no eixo x igual a 3. Então, vamos agora para o estudo do sinal. No estudo do sinal, eu vou analisar o valor de a, que é menos 1. Portanto, ele é negativo, menor que 0. Nesse caso, ela vai estar voltada para baixo, a sua curvatura. Então, fica mais ou menos com esse desenho, certo? Está aqui, pessoal, marcado o 3, que é o meu zero da função. Então, olha, no 3, a função tem valor de 0, certo? Porque ela toca o eixo x. Mas à direita dele e à esquerda, eu sempre vou ter o quê? Valores positivos. Então, a função, aqui para cima, você não vê o gráfico. Então, ela não é positiva para nenhum valor de x. Mas e o 3 e o 0? Gente, o 0 não tem sinal. Ele nem é positivo e nem negativo. Ok? Aí, a gente vê que à direita e à esquerda do 3, eu assumo valores negativos para a minha função, de acordo com o valor de x. Então, a função vai ser negativa para qualquer valor de x diferente de 3. Por que é diferente? Porque pode ser menor ou maior, mas jamais igual a 3. Então, eu escrevo que vai ser diferente. Entendido? Pronto. Então, é desse modo que nós fazemos o estudo do sinal. Pegamos a função, vemos os coeficientes, calculamos o delta para saber em qual dos 3 casos ela vai cair, calculamos o zero da função, que são as suas raízes, e, por fim, estudamos o sinal. Se vai estar para cima ou para baixo, quantas interseções eu vou ter, e eu analiso onde é positivo e onde é negativo. Pronto, feito isso, a gente agora aprendeu uma nova situação e podemos, então, fazer a nossa atividade número 6 do livro didático. Tá? Está na página 132, são apenas 3 questões, a 60, 61 e 62, que vamos fazer, pessoal, basicamente os mesmos passos que fizemos aqui nesses exemplos, tá certo? Data de entrega, dia 21, próxima segunda-feira. Então, é isso, tentem, pratiquem e bons estudos. Valeu e até a nossa próxima aula.